Neste vídeo, eu gostaria de examinar uma passagem em Atos capítulo 19, mal compreendido por algumas pessoas. Eu vou ler somente 2 versículos, você pode ler toda a história. São os versículos 18 e 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. É dito o seguinte: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Esses são os versículos. Embora aqui exista somente a palavra confessando, sem a menção de pecados, é a eles que se refere o confessar aqui. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz confessar nossos pecados. E Mateus capítulo 3, versículo 6 diz confessando os seus pecados. E aqui, onde nós acabamos de ler, em Atos diz confessando e fazendo conhecidas as suas práticas. Primeiro, a confissão e a divulgação de suas práticas não foram consideradas como uma maneira de salvação, aqui nessa história em Atos capítulo 19. Segundo, os que confessaram e narraram as práticas não eram pecadores, mas cristãos, pessoas que eram de Cristo. Nós não somos salvos por meio desse tipo de confissão. Alguns creram e tornaram-se do Senhor agora. Eles agora confessam o seu passado, admitem que foram malignos, não têm mais receio de contar que foram transferidos do barro lamacento para uma rocha sólida. Quando os Efésios, que trata a história dos Efésios, queimaram os seus livros de magia, eles estavam fazendo uma demonstração pública de que, embora tivesse praticado essas coisas antes, agora pertence ao Senhor. Terceiro, note o que é dito. E muitos dos que creram vieram. Leia a história em Atos capítulo 19. Nem todos vieram. Muitos dos que creram vieram. Fazer aquilo, confessar daquela maneira. Nem todas as pessoas salvas precisam confessar o que fizeram antigamente. Muitas têm vergonha e não querem. Quando isso ocorre é porque o Espírito Santo se move fortemente para impelir as pessoas a se levantarem para expor suas práticas a fim de glorificar a Deus, mostrando a extensão da salvação de Deus nelas, as que fazem isto. Existe outro lugar em Tiago capítulo 5, versículo 16, onde confessar os pecados uns aos outros é mencionada lá. Tiago nos fala que quando um irmão ou uma irmã está doente, os presbíteros da igreja devem ser chamados para orar sobre a pessoa doente, sobre aquele crente doente, e ungí-la. E se alguns pecados estão envolvidos, deve haver confissão mútua e perdão mútuo, né? Essa é uma questão diferente do assunto que nós estamos tratando neste vídeo. Neste vídeo nós estamos tratando para você ver que a maneira que alguém deve ser salva não é através de confissão de pecado. É mediante a fé e não pela confissão de pecado. Deixe-me falar um pouco a respeito da prática da confissão de pecados. Todos nós sabemos a quem ofendemos e defraudamos antes de ser salvos. Depois que fomos salvos, sentimos tristeza no coração e desejamos confessar aquelas pessoas. Devemos ir a elas. Isso é algo que devemos fazer. Deus ordena e até mesmo nos compele a fazer isto. Isso é ensinado nas Escrituras, tendo em vista a justiça de Deus e a glória de Deus em sua presença. Agora percebemos que é injusto e dever algo aos outros. O que faremos então?
Nós nos recusamos a ser pessoas injustas. Até falamos a nós mesmos: eu sou salvo, vou ser um homem justo, vou lidar totalmente com todas as áreas nas quais fui um injusto antes de ser salvo, errados com os outros, para que então possam perdoar-me. Bem, não há problema com seus pecados perdoados diante de Deus, no assunto da salvação diante de Deus, mas você tem de confessar aos homens as suas ofensas. Tal confissão e restituição absolutamente não são o caminho para a salvação. Você não precisa fazer confissão e indenização para que seja salvo diante de Deus. Como uma pessoa salva e alguém que é justo, você está meramente pedindo perdão às pessoas que enganou, com quem falhou. O ladrão na cruz deve ter roubado e pecado contra muitos, porém não teve oportunidade de confessar e restituir a ninguém. Porque mal podia mover-se na cruz, ele não podia devolver nenhum item que roubara dos outros. Porém, sem nenhuma confissão ou restituição diante dos homens, ele ainda pôde ser salvo. O Senhor Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Portanto, o problema não é confissão no assunto da salvação. O ladrão na cruz, embora privado da oportunidade de fazer restituições, foi contudo salvo e foi para o paraíso. Se ele vivesse ainda, deveria fazer talvez muitas restituições por causa da justiça. A questão da sua salvação foi resolvida na cruz num instante. Confissão é algo que segue a salvação. Ele já foi salvo na cruz. Sua salvação não foi absolutamente devido a nenhum tipo de confissão ou restituição. Se ele confessasse seus pecados mais tarde, isso não o teria salvo ainda mais? Aqui é mostrado claramente que a salvação é pela fé, enquanto a confissão é uma expressão espontânea do viver cristão. Já que agora conhecemos nosso Deus justo, desejamos clarificar o problema dos nossos pecados diante do homem, daqueles que ofendemos, daqueles que transgredimos, com quem transgredimos. Nossa salvação é totalmente uma questão entre nós e o Senhor Jesus. Ela é resolvida somente por meio dele. Há 3 fatos aqui sobre os quais devemos ter clareza. Primeiro, confessar nossos pecados diante de Deus, julgando-nos, arrependendo-nos e conscientizando-nos que somos pecadores. Tudo isso é feito diante de Deus. Isto nos leva a ter fé e receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Segundo ponto, depois que fomos salvos, tornamo-nos conscientes de nossas ofensas contra os outros e desejamos clarificá-las. Desejamos fazer restituições e confessar aqueles que defraudamos e então poderemos viver uma vida justa na terra. Terceiro, depois que fomos salvos, quando o Espírito Santo trabalha em nós, não nos dá muito prazer contar aos outros que tipo de pecadores éramos e quantos pecados nós cometemos. Isso não nos dá muita alegria. Às vezes, podemos contar algumas coisas sem detalhar, mas para ajudar outras pessoas, para mostrar como Deus pode salvar um pecador como ela, pois salvou a mim. Não sei se isto está claro ou não para você. Nunca valorize demais a confissão de pecados nestes termos para a salvação. Temos de colocá-lo no lugar estabelecido pela Bíblia. Já que a Bíblia nunca considera como um caminho para a salvação, também não devemos considerar. Graças a Deus foi o Senhor Jesus que me salvou. Não me salvei. Graças a Deus foi a cruz de Cristo que me salvou. Não sou salvo por minha própria cruz. A cruz de Cristo fez a obra de salvação. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Este é o caminho para você
Este é o caminho para todos. Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.